Estamos dando prosseguimento aos nossos estudos. E pasmem, hoje já é o estudo bíblico 31 sobre mulheres. E ainda nós temos muitas mulheres na Bíblia que nós podemos estudar para aprender através da maneira como Deus trabalhou na vida delas, para que nós possamos também refletir sobre o que Deus pode fazer nas nossas vidas. E como eu disse para vocês no início, hoje nós vamos ver a perspectiva bíblica de uma mulher destemida. O nosso texto base, um deles, que nós temos dois hoje, está em Deuteronômio 1, de 26 a 32. Nós já estudamos esse texto em uma das reuniões de mulheres na igreja. O contexto é o contexto daqueles espias, né, que foram olhar a terra prometida para ver se a terra era tudo aquilo mesmo que diziam, né? E aqui Moisés está falando, porque os espias voltaram, dois passaram uma imagem muito positiva da terra, mas 10 passaram uma visão muito pessimista. Diz o texto: porém, vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus. Prestem atenção aqui na palavra rebelde. Murmurastes nas vossas tendas e dissestes: tem o Senhor contra nós ódio? Por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos? Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto do que nós é este povo. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. Também ali vimos os filhos dos Anaquins. Então eu vos disse: não vos atemorizeis, não vos espantais, nem os temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, ele pelejará por vós, segundo tudo o que fez conosco diante de vossos olhos no Egito, e como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva seu filho, por todo o caminho pelo qual andastes, até chegastes a este lugar. Mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus. Vejam, o texto fala no início da rebeldia de um povo, né? Um povo que Deus havia conduzido pelo deserto, providenciando alimentação, providenciando água da rocha, fazendo cair o maná, que é o alimento. E antes disso, né, quando o povo foi liberto do Egito, aquele povo presenciou vários feitos do Senhor, abrindo o Mar Vermelho, destruindo todo aquele exército do faraó. Esse povo, mesmo presenciando todas essas coisas, ele foi rebelde. E quando finalmente chegam próximo à Terra Prometida, e os espias vão lá para saber como era, a maioria deles volta. A terra é boa, a terra tem frutos bons, mas as cidades são fortificadas, tem gigantes. Eles enxergaram os problemas e os problemas pareceram maiores do que eram. Eles chegam a dizer que eles pareciam gafanhotos, eles se enxergavam como gafanhotos perante aqueles homens, aqueles gigantes. E o texto nos remete à rebeldia, à falta de fé, em contraposição, os dois espias, Caleb e Josué, que voltaram, não, a terra é boa, tem gigante, a cidade é fortificada, mas é o nosso Deus que vai adiante de nós. Isso é ousadia, isso é destemor. E Deus nos fez, as mulheres, né, com um propósito. Nós já estudamos isso. Lá, o primeiro estudo bíblico nosso da série de Mulheres da Bíblia foi exatamente isso, que nós fomos criadas para refletir a glória de Deus. E Ele nos fez de uma maneira toda singular. Nós somos diferentes dos homens, né? Nós temos características diferentes dos homens.
E uma coisa que Deus colocou no nosso coração é o destemor, a ousadia. Qualquer uma de nós aqui, se um filho ou alguém que a gente ama estiver passando por. A gente não pensa duas vezes antes de acudir, antes de. A gente age no reflexo, né? A gente fala assim, age no reflexo, nem pensa no perigo que a gente está enfrentando. Nós fomos criadas por Deus desta forma. Só que isso pode ser fonte de conflito quando não é utilizado para encorajar e motivar os outros. Esse destemor, essa ousadia, é uma característica, é uma qualidade, mas como qualquer outra característica, pode ser fonte de bênção, como também pode ser fonte de conflito. Todo o nosso ser vai sempre precisar do transformar e do moldar de Deus, porque mesmo as nossas características que nós consideramos qualidades, elas podem ser bênção ou fonte de conflito, quando elas não são usadas sob a ótica da palavra de Deus. A gente fala muito em ser intencional em relação ao outro, né? Nós temos que ser intencionais ao falar com as pessoas, intencionais ao preparar uma refeição, mas nós temos que ser intencionais também na identificação e no confronto das nossas características, dos elementos da nossa personalidade, porque eles podem ser destrutivos ou construtivos. E nós precisamos submeter isso ao crivo da palavra. Senão, nós vamos entrar numa dinâmica de relacionamentos destrutivos. Porque se o destemor for utilizado de uma maneira inadequada, ele vai intimidar o outro, ele vai assustar o outro. Então, eu vou ter destemor de um lado e medo do outro. Algumas habilidades que nós temos, mesmo que sejam consideradas qualidades, elas podem intimidar o outro, né? Eu sempre fui uma mulher destemida, mas destemida sem este lapidar do Senhor. E eu demorei muito para entender e aprender isso na palavra, porque eu pensava que ser destemida era ser pronta em falar, sem filtro às vezes, né? Pronta em agir, pronta em fazer, sem a cautela necessária. E a palavra de Deus, ela nos diz que a mulher sábia, ela constrói, ela edifica a casa dela, mas a tola destrói com as próprias mãos. E nós precisamos ter muito cuidado, porque é muito fácil agir de maneira tola. E nós precisamos o tempo todo estar fazendo essa escolha de acordo com a palavra, de sermos sábias ou de sermos tolas. A cada ação, a cada pensamento, a cada atitude, nós precisamos passar isso pelo crivo da palavra. Eu estou sendo tola ou eu estou sendo sábia? Eu estou sendo uma mulher destemida, mas um destemor temperado pela palavra, temperado pelo poder e pela moderação do Espírito Santo, ou eu estou agindo de acordo com a minha própria vontade, de acordo com o meu próprio pensamento? Nós vamos estar lutando o tempo todo para atingir esse equilíbrio. Então, nós não temos que submeter apenas aquilo que nós chamamos de defeitos, né? Coisas difíceis da nossa personalidade a Deus. Nós temos que submeter também as qualidades que Ele nos deu. Afinal de contas, é tudo Ele que nos deu. Ele que nos formou da forma como nós somos. E nós precisamos, é uma qualidade? Eu preciso devolver isso para Deus e dizer, Senhor, faça com isso aquilo que o Senhor deseja fazer. Faça com esse dom, com esse talento, aquilo que o Senhor planejou quando decidiu me dar esse dom, me dar esse talento. Porque de outra forma,
Se os nossos potenciais não estiverem sendo colocados no lugar correto, nós vamos estar sendo tolas. Nós não estaremos sendo destemidas de acordo com o que diz a palavra de Deus. Então, nós podemos dizer que destemor é uma força humilde e um poder sob controle. Controle de quem? Do Espírito Santo, né? E como nós gostamos de poder, está no nosso ser também, né? Eva, ela foi audaciosa o bastante para conversar com a serpente, mas ela foi tola o suficiente para fazer a escolha errada. Lembra, nós estudamos Eva, foi a primeira. Nós precisamos, inclusive, de dois estudos para poder estudar um pouco melhor, né? E quando ela levou a mão para pegar aquele fruto, ela ouviu, ela deu ouvidos à serpente e foi rebelde. Ela desobedeceu o próprio Deus. Destemor, então, é permanecer firme e forte em meio à oposição e qualquer outra adversidade. Quando a oposição vem, eu preciso permanecer firme. Eu preciso ser uma mulher destemida para enfrentar aquela oposição debaixo da condição do Senhor. Daniel 11:32 nos faz um alerta e uma promessa, de certa forma. Diz o seguinte: aos violadores da aliança, ele, com lisonjas, perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Vou repetir a segunda parte. Mas o povo que conhece a seu Deus se tornará forte e ativo. Vejam que ele não falou simplesmente o povo de Deus se tornará forte e ativo. Nada que está na palavra está à toa. E aqui o texto dá uma ênfase ao povo que conhece ao seu Deus. Então não basta ser conhecido como o povo de Deus. É o povo que busca conhecer e de fato prossegue em conhecer e conhece o seu Deus. O que acontece com esse povo? Se tornará forte e ativo, se tornará destemido. Então, se eu sou uma mulher que conhece a Deus, busca conhecê-lo, prossegue em conhecê-lo e o conhece de fato, eu serei uma mulher forte e ativa. E esse poder e esse dinamismo é que nos capacitam a perseverar mesmo diante de desafios enormes. Vejam que aquele povo, depois de todos os desafios que passou, né, lá no Mar Vermelho, fugindo do exército, todo o exército do faraó na cola deles, né, quando eles ficaram rodando ali no deserto, mesmo depois de tudo isso, mesmo de frente da terra prometida, eles agiram, a maior parte, né, dos espias, agiu com rebeldia. Não permaneceu firme diante daquelas cidades fortificadas. E veja como Deus trabalha. Ele prometeu uma terra, mas era uma terra que estava ocupada por outro povo. E não era qualquer povo, era um povo forte, gigante. E não era qualquer cidade, eram cidades fortificadas. É assim que Deus trabalha nas nossas vidas. Quando ele levanta um muro, quando ele levanta uma dificuldade, ele o faz para que nós possamos exercitar a nossa fé, exercitar a nossa perseverança, para que nós sejamos mulheres destemidas. Então, a perspectiva que deve guiar uma mulher que é destemida é buscar a Deus, caminhar em obediência e confiar na provisão de Deus. Essas três características vão marcar uma mulher que é destemida. Buscar a Deus, eu vou ler novamente o Salmo 27. Eu leria apenas o versículo 4, mas esse salmo, ele é de uma profundidade e está tão relacionado com essa primeira característica que nós vamos lê-lo todo. Diz o salmo: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei?
Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor, e aqui entra essa primeira característica da mulher destemida. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele, o Senhor, me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça, acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo. Cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Eu clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre. Buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares. Ó Deus da minha salvação, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Lá no começo do Salmo, ele diz: Uma coisa peço ao Senhor, no versículo 4, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Não é simplesmente uma visita. Aqui nós não estamos falando de templo físico. Aqui nós estamos falando de buscar a presença do Senhor, buscar conhecer esse Senhor, porque só na presença dele, só meditando no seu templo, é que nós podemos conhecer esse Deus e ser aquele povo forte que conhece o seu Deus. A mulher que conhece o seu Deus é uma mulher destemida, porque ela conhece esse Deus. Ela busca esse Deus todos os dias. Ela conhece cada vez mais esse Deus e prossegue em conhecer. Lembra que eu disse logo no começo que os pontos fortes que Deus nos deu, eles podem ser transformados em força destrutiva e produzir conflito ao invés de abençoar. E nós dissemos também que Eva foi audaciosa o bastante, e não é o destemor que a palavra de Deus nos exorta a ter. Aqui é uma audácia tola. Ela foi audaciosa o bastante para ouvir e conversar, porque ela não apenas ouviu, ela conversou com a serpente, mas foi tola o suficiente para fazer uma escolha destrutiva, que não destruiu apenas a vida dela, mas a vida de todos nós, porque ali o pecado entrou nas nossas vidas. Então, a raiz desse destemor destrutivo está no descontentamento. Eva, na realidade, sofreu um descontentamento ali naquele momento, quando o inimigo astutamente tentou distorcer a palavra de Deus, tentou dizer para Eva que Deus não estava dando a ela tudo o que ela merecia, né? E a raiz também desse destemor está na ingratidão, na cobiça, mas, sobretudo, na desobediência. Então, quando eu busco ao Senhor, todas essas coisas vão sendo destruídas na nossa vida e a desobediência vai dando lugar à obediência. A cobiça, a ingratidão vai dando lugar ao contentamento.
A nossa identidade, ela precisa estar afirmada a partir do nosso relacionamento com o nosso Deus. Porque é isso que ele quer de nós. Ele quer se relacionar conosco. Ele não está muito interessado, ou nem um pouco interessado, no que eu, Estela, faço lá fora, nas atividades que eu tenho na igreja. Ele está interessado que eu tenha uma vida de relacionamento, uma vida devocional e individual com ele, para que eu possa conhecê-lo. E isso exige constância. Não é só uma visita, é estar na casa, na presença do Senhor o tempo todo. E essa busca, ela não depende da circunstância. Essa busca, ela não pode acontecer só quando eu estou de luto, quando eu estou com um problema muito grande, quando eu estou precisando, com alguma necessidade financeira, quando eu estou com algum problema na minha casa, com meus filhos, com meu esposo, quando eu estou com algum problema de relacionamento na igreja. Não depende, a busca não depende disso. Essa busca ela tem que ser diária. E ela implica no estudo da palavra, ela implica na oração, ela implica na comunhão, ela implica no exercício das disciplinas espirituais que me aproximam de Deus. As nossas próprias amizades, os nossos próprios relacionamentos precisam ser relacionamentos que nos aproximam de Jesus e não o contrário. Então, quando nós buscamos a Deus, nós aprendemos que só Ele supre as nossas necessidades mais profundas. Só Ele pode calibrar o nosso ser e nos conduzir. Só Ele pode calibrar essas características para que, mesmo aquilo que é uma qualidade, seja usado por Ele para o propósito dele e para abençoar outros, e não para vanglória minha ou para usar de maneira inadequada. Então, essa vida devocional ela tem que ser individual e diária. É muito importante a comunhão com os irmãos, mas mais importante ainda é a minha vida devocional diária, porque desta vida devocional, deste relacionamento com Deus, vai também depender o relacionamento horizontal, vai refletir no relacionamento horizontal. E isso precisa ser prioridade máxima de todo cristão, uma vida de intimidade com o Senhor. Então, nós precisamos estabelecer isso como prioridade, nós precisamos nos comprometer com essa busca, nós precisamos ser constantes nessa busca. Nós precisamos escolher e determinar um plano de como vamos estabelecer esse momento devocional, né? Ter um plano de leitura bíblica não é praticar, é para me dirigir, para eu ter aquele compromisso, né? Não é só para riscar lá, ó, hoje eu li o capítulo que estava, não. É para me ajudar a ter constância, a ter disciplina. Então, nós precisamos nos planejar para isso e estabelecer como prioridade, antes de começar os nossos compromissos, os nossos afazeres. Então, nós precisamos, para ser mulher destemida, segundo a palavra, nós precisamos buscar a Deus, mas nós precisamos também caminhar em obediência. Nós já vimos que não adianta nada, todo conhecimento intelectual da palavra de Deus, se isso não se transforma em obediência, se isso não se transforma em prática. Por que isso? Porque a desobediência, ela revela um coração rebelde. O próprio texto que nós lemos, Moisés está falando, né, que o povo foi rebelde. Caminhar em obediência exige discernimento, e eu só vou ter discernimento se eu buscar na presença de Deus. Aí eu vou ter Ele próprio, o Espírito Santo, vai me dar discernimento. Eu preciso depender intencionalmente do Espírito Santo agindo na minha vida. Eu preciso ter sabedoria bíblica. E nós já estudamos também, né? Que o temor é o princípio da sabedoria bíblica, né? A sabedoria é o princípio do temor. A pessoa sábia, ela é obediente à palavra de Deus. Lembra do texto de Mateus 24, 27? Se eu construo a minha casa na rocha, se eu obedeço os preceitos da palavra, eu vou ser conduzido por Deus, eu vou ser bem-sucedido em tudo aquilo que eu fizer. A determinação em obedecer à palavra de Deus, ela precisa ser persistente. Lembra da mulher cananeia? Ela insistiu
com Jesus, e Jesus, num primeiro momento, demonstra uma rejeição. Ele constrói ali um muro, um obstáculo, e aquela mulher, ela não se detém, ela continua. Ele fala dos cachorrinhos, e ela fala, mas os cachorrinhos se alimentam das migalhas. Aquela mulher, ela não se detém no primeiro obstáculo, nem no segundo. Aquela mulher é uma mulher destemida. É um exemplo de mulher destemida. Lembra da viúva do juiz Inico, que ia lá toda vez insistindo com o juiz, e o juiz finalmente fala: deixa eu julgar a causa dessa mulher, que aí ela me deixa em paz, né? Era uma viúva, uma mulher destemida. Esse destemor, ele exige constância e disciplina. Exige uma rendição diária, uma rendição ao Senhor Jesus, uma rendição ao controle do Espírito Santo. É largar as rédeas do meu controle, porque eu não controlo absolutamente nada. Mas eu seguro achando que eu vou controlar. E eu preciso me render. Eu preciso soltar o cabo da nau, como diz aquele cântico, né? Porque o barco não sou eu que conduzo, é o Senhor. A obediência, ela é uma resposta positiva e ativa à palavra de Deus. Quando eu obedeço ao que está na palavra, eu estou dando uma resposta positiva e ativa à palavra de Deus. Eu posso dizer também que a obediência é um alicerce. Quando nós obedecemos à palavra de Deus, nós somos bem-sucedidos naquilo que nós fazemos. Nem sempre na nossa ótica, mas na ótica do Senhor, porque nós estamos cumprindo os planos dele para a nossa vida. E nós precisamos prosseguir nessa obediência, dando passos práticos. Não basta ser um cristão nominal. Eu preciso ser um cristão de fato. Eu preciso morrer todo dia para que Cristo seja maior na minha vida e possa ser refletido, para que Ele transforme o meu ser, para que eu possa cumprir o meu propósito inicial, que é refletir a glória de Deus. Quanto mais eu diminuir e Ele crescer, mais eu vou refletir a glória de Deus. Então, quando nós obedecemos, quando somos mulheres destemidas, segundo o que diz a palavra de Deus, a glória de Deus é manifesta através das nossas vidas. Então, uma mulher destemida é aquela que busca a Deus, é aquela que caminha em obediência, mas é também aquela que confia na provisão do Senhor. Quando nós somos submetidas a adversidades, nós temos duas escolhas. Ou nós somos sábias e submetemos essa adversidade ao Senhor e declaramos a Ele a nossa dependência, e temos a chance de ampliar o grau de confiança que nós temos no Senhor, ou nós agimos como tolas e não lidamos bem com aquela situação. É uma oportunidade que nós temos. Sempre que uma adversidade se coloca diante de nós, às vezes a primeira reação é ter medo, é ficar insegura, é duvidar da provisão de Deus, mas ele requer de nós essa obediência que nós vimos no tópico anterior, essa confiança de que ele vai prover. Lembram da história de Abraão? Foi chamado para ser pai de uma grande nação, foi prometido a ele um filho, sendo ele já idoso, a esposa estéril. E quando finalmente esse filho, Isaque, chega, Deus pede a Abraão para sacrificá-lo. A Bíblia não diz que Abraão se rebelou, que Abraão murmurou. A palavra de Deus nos conta que ele pegou Isaque e foi caminhando rumo ao local do sacrifício. E Isaque perguntou: papai, onde está o cordeiro? Porque era o cordeiro que era sacrificado. E a resposta de Abraão qual foi? Deus proverá. Esse homem confiava que, de alguma forma, a provisão de Deus chegaria. A ponto, inclusive, que se ele
levasse a cabo o sacrifício, Deus era capaz de ressuscitar o filho. Então vejam que é essa confiança na provisão de Deus que nós precisamos ter, mesmo quando tudo ao nosso redor está gritando o contrário. Uma mulher destemida, uma mulher que tem esse destemor controlado pela força e o poder do Espírito Santo, ela, quando submetida à adversidade, ela crê que a provisão de Deus virá. Não importa qual seja a adversidade. Pode ser uma enfermidade, pode ser um divórcio, pode ser um luto, pode ser uma perda, o que for. Para sermos mulheres destemidas segundo a perspectiva bíblica, nós precisamos confiar na provisão do Senhor e ela virá. Ele proverá. Ele sabe o que nós precisamos. Ele conhece as nossas necessidades mais profundas. Então, nós precisamos ter uma coragem resistente e fé. Essa fé vai alimentar essa coragem. Nós precisamos ter a determinação e a fé persistente. Lembram que eu falei da constância? É preciso ser constante, porque se nós não exercitarmos a constância, nós vamos ficar enfraquecidas. Nós vamos duvidar da provisão do Senhor. Por isso, nós temos que ter constância na busca, constância no conhecimento da palavra, para que nós possamos confiar nessa provisão. Porque eu estou conhecendo cada vez mais o Senhor. É na palavra de Deus que estão todas as promessas que Ele nos deixou. Não temas, eu vou adiante de vocês. Não temas. O texto que nós lemos, os dois textos, o Salmo diz isso o tempo todo. A situação do salmista era muito difícil. Inimigos, malfeitores, todo mundo tramando, guerras. Mas ele diz que o Senhor o acolherá no seu recôndito, no seu lugar mais íntimo. Mas para isso eu preciso confiar na provisão do Senhor. O chamado para seguir a Cristo, ele exige tenacidade. Mateus 16:24 diz o seguinte: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após de mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Enquanto nós estivermos alimentando o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa cobiça, o nosso querer mais, o nosso descontentamento, nós não estaremos negando a nós mesmos. E a palavra de Deus diz que quem quer seguir a Jesus precisa negar tudo isso. Porque quanto mais isso for sendo destruído na minha vida, retirado da minha vida, e eu estiver buscando o Senhor, buscando conhecer o Senhor, tudo aquilo do alto vai sendo colocado no meu coração, na minha mente. Lembra? Despojar e revestir. É um processo. Não adianta eu tirar e ficar vazio. Eu tenho que despojar-me daquilo que Deus não quer na minha vida e revestir-me de tudo aquilo que a palavra diz que é bom para mim. E a própria palavra diz, né? Que ela é boa, perfeita e agradável. Nós já estudamos algumas mulheres destemidas ao longo aqui dos nossos estudos bíblicos, né? Esther foi uma mulher destemida. Ela poderia morrer indo para a presença do rei sem ser chamada, mas ela resolveu pagar o preço, ela resolveu correr o risco. Ela foi destemida. Mas vejam que não é esse destemor humano, né? Foi um destemor temperado com o quê? Jejum e oração. Porque antes dela ir, ela, não só ela, mas ela pôs as servas também e falou para o primo, para todo mundo orar e jejuar. Percebem que não é uma força sem controle, esse destemor? É uma força sob o controle do Espírito Santo, debaixo de jejum, debaixo de oração. Débora, Débora foi outra mulher destemida que a palavra de Deus nos mostra. Ela é uma juíza, uma profetisa, e veja que ela teve a oportunidade de se relacionar ali com homens, com comandantes, mas nem por isso ela intimidou o comandante. O comandante queria a presença dela ali na guerra, ela não intimidou.
o destemor dela não foi fonte de intimidação, de manipulação. Pelo contrário, foi fonte de encorajamento. Percebem a diferença entre o destemor sem controle e o destemor segundo a perspectiva bíblica? Jael também foi um exemplo de outra mulher destemida, né, que matou Cícera, que era líder do exército inimigo, na própria tenda dela. Ruth também, nós tivemos a oportunidade de estudar Ruth, outra mulher destemida que foi para um lugar que ela não conhecia, trabalhou duramente, né, nos campos de Boaz e acabou se tornando esposa dele. Maria, mãe de Jesus. Já pensaram? Nós já estudamos também, né? Maria, Isabel. Ser mãe naquela época sem ter sido desposada. Imagina naquela cultura. Imagina Maria vendo o próprio filho sendo morto ali na cruz, mesmo sabendo dos planos de Deus, mesmo sabendo do plano eterno. Jesus ali era homem também, ele sentia dor, né? Ela foi uma mulher destemida, porque ela cumpriu, aceitou, cumpriu o propósito de Deus para a vida dela. E tantas outras que nós estudamos aqui foram mulheres destemidas, mulheres que buscaram a Deus, mulheres que caminharam em obediência e mulheres que confiaram na provisão do Senhor. É isso que nós precisamos, minhas amigas, minhas irmãs, minhas amadas, sermos mulheres destemidas. Nós estamos vivendo um contexto difícil, seja culturalmente, seja politicamente, seja nas nossas casas, né? E não vai melhorar. A Bíblia diz que não vai melhorar. Deus é fiel, ele nos dá provisão, ele entra com provisão, ele nos dá graça, mas nós estamos vivendo um contexto muito difícil. E nós precisamos sermos mulheres destemidas na presença do Senhor. Mulheres que influenciam a nossa casa, mulheres que influenciam o nosso local de trabalho, onde quer que Deus nos coloque. Nós precisamos desse destemor controlado pelo poder e pela força do Espírito Santo, para que tudo aquilo que o Senhor colocar nas nossas mãos seja usado para abençoar e não para ser fonte de conflito. Que nós possamos aprender com esses dois textos da palavra como ser essa mulher destemida, buscando a Deus, caminhando em obediência e confiando na providência de Deus. Que Ele possa nos abençoar, abençoar cada casa que está representada aqui e que Ele possa trabalhar nas nossas vidas para que nós sejamos mulheres destemidas segundo o coração de Deus.